Efeito Borboleta é um filme de drama e ficção científica de 2004 que fez muito sucesso nos anos 2000. Filme esse que figura a lista de preferidos de muita gente, inclusive desse aqui que vos fala. E aqui na história, de forma bem resumida, a gente acompanha o personagem do Evan, interpretado pelo Ashton Kutcher, que ele tem alguns apagões mentais durante a sua vida, e a gente vai descobrir mais pra frente que esses apagões são uma espécie de lapsos temporais, que ele consegue viajar de uma realidade pra outra, né? Um poder genético que ele tem, que o pai dele também tinha, e esses lapsos de memória ele vai descobrir depois que ele consegue viajar através do tempo e mudar realidades. E apesar dessa premissa meio maluca e diferente, isso é explicado de uma forma bem simples dentro do filme, né? Não é um filme complexo. Inclusive, uma coisa que eu gosto do Efeito Borboleta é que o foco aqui não é ser totalmente científico, cheio de explicações mirabolantes. Não, aqui o foco é a gente apresentar as consequências das mudanças de ações, não se prender tanto à teoria de como funciona aquela viagem do tempo. Esse conceito do efeito borboleta já é uma teoria que existe, né? A teoria do caos, na qual uma ação pode ter efeitos inimagináveis, né? Aquela famosa frase, né, de uma borboleta batendo asas no Brasil pode gerar um furacão no outro lado do mundo. Inclusive uma citação de referência, essa teoria também é utilizada no Flashpoint, nos quadrinhos do Flash, que saiu em 2011, se eu não me engano, na qual o Flash volta pro passado para mudar algumas realidades, no caso, salvar a mãe dele, e ele nem imagina as consequências que aquilo daria. Todo um universo paralelo que foi construído a partir dessa ação que ele nem imaginava. E hoje nesse vídeo a gente vai passar por todas as realidades que são apresentadas pra gente dentro do filme, e no final tentar chegar numa outra realidade, de repente uma proposta de realidade que seja melhor pro Evan, sem ser a que foi apresentada no final do filme. Será que tem essa realidade? Vamos descobrir. E embora o filme seja bastante trágico, existe uma realidade que é a pior de todas, que é aquela realidade que você não dá o like no vídeo, que você não se inscreve no canal e nem assina o sininho das notificações. Essa realidade é a pior de todas. Então ajuda aí a gente aqui do Crítico Sem Crédito, se inscreva no canal e dê o like no vídeo. Mas bora lá, ao todo são 6 realidades que a gente vai comentar uma a uma aqui, e a conclusão também, inclusive sobre a conclusão tem outros finais alternativos que a gente também vai comentar. Realidade 1, que eu vou chamar de realidade original, é aquela realidade que o Evan não se torna um babaca, né? Ele vai pra faculdade, tem bons relacionamentos na faculdade, seja com o professor, seja com o amigo de quarto dele, o Thumper, acho que ele tem uma boa amizade ali. Então essa é a realidade que é apresentada de início pra gente no filme. E embora essa realidade isoladamente seja relativamente boa pro Evan, né, olhando só isoladamente o personagem, não dá pra dizer a mesma coisa pro resto dos personagens aqui. Porque o Lenny, o amigo de infância dele, tá totalmente traumatizado pelos eventos, tanto pela explosão da caixa de correio, como depois com a morte do cachorro. Ele seguiu a vida totalmente traumatizado, ele vive recluso no quarto dele, só pintando os aviãozinhos, né, não conseguiu seguir na vida depois dos eventos traumáticos. A Kayleigh também tem uma vida muito ruim, ela trabalha como uma garçonete num lugar muito sujo, inclusive com o pessoal tratando ela mal e tudo mais, e ela teve os eventos traumáticos também da infância, e o negócio vai ficar pior ainda, depois que o Evan vai falar com ela acaba remoendo algumas coisas do passado que ela não estava preparada e acaba tirando a própria vida. Então um destino totalmente trágico da Kayleigh nessa realidade original. A mãe do Evan não é tão aprofundada assim, mas pelo que o filme mostra, ela tá relativamente saudável dentro dessa realidade. O Tommy não dá pra saber exatamente, dá pra ver que ele continua meio bad boy, mas não dá pra saber o nível de psicopatia nessa realidade que ele chegou, né? Ele liga pro Evan, só ouve a voz dele que ele fica putaço. Você veio falar com a minha irmã, ela ficou perturbada, depois ela tirou a vida, ela que conta pra ele, e ele ameaça o Evan inclusive, mas não dá pra saber o nível de loucura que ele tá nessa realidade. Tendo em vista esses eventos, a gente chega na realidade 2, né? Que é a realidade na qual o Evan volta no passado e confronta o pai da Kayleigh. Nessa realidade, o Evan e a Kayleigh crescem como um casal, feliz e tudo mais. O amor venceu nessa realidade, só que até o Evan estragar, né? Depois a gente vai saber que nessa realidade o Tommy tá totalmente pirado, muito revoltado, né? Porque tudo que aconteceu de bom com a Kayleigh nessa realidade, né, que o pai amenizou pra ela, ele descontou no Tommy, então ele ficou totalmente pirado, foi preso, e nessa realidade ele sai da prisão e vai atrás do casal, né, e nessa realidade o Evan perde o controle, acaba espancando ele até a morte e vai preso, então ele acaba estragando as coisas, não foi uma realidade com um fim muito bom assim. Outro ponto negativo também é que o Evan cresce nessa realidade entrando pra fraternidade da faculdade, ele vai pra faculdade também, mas ele vira meio que babacão, com amigos babacas, com uma realidade toda ruim, diferente daquela realidade original, que ele é querido pelos professores, que ele tinha amizades sinceras com pessoas bacanas. Aqui não, ele é totalmente um cara babaca, né, da fraternidade. Inclusive o Thumper, amigo dele naquela outra realidade, é que detesta ele porque ele virou totalmente um babaca. Aqui nessa realidade o cachorro ainda morre, né, o Tommy tá virado no Jiraiya, e o Lenny nessa realidade não é apresentado, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, se ele ficou bugado nas ideias ou não, ou se de repente ele não presenciou nenhum evento traumático, apenas se afastaram, não dá pra saber muito bem. Ah, e um detalhe muito importante, aqui nessa realidade a mãe do Evan está loira, tá? Numa cena ela vai visitar ele na cadeia, dá pra ver que ela tá loira. Uma mudança realmente drástica e impactante. E chegamos então na realidade 3, que é a realidade que o Evan volta pro fatídico dia do cachorro, né? E ele entrega pro Lenny
um pedaço de ferro ali pra ele poder conseguir cortar o saco. Só que as coisas obviamente não vão dar muito certo também. Aqui nessa realidade, naquela cena do cachorro, o Evan conversa com o Tommy e fala: beleza, eu fico longe da sua irmã e vai ter consequências se você seguir nisso, então pare com isso. E o Tommy decide desistir, né? Ele não vai queimar o cachorro, só que aí o Lemmy vai lá e enfia um pedaço de ferro no Tommy, né? E ele fica mais bugado ainda. A realidade é que o Lenny mais se ferra nessa realidade aqui. Porque o Lenny já tinha ficado bugado das ideias na realidade na qual ele só presencia, né, o cachorro sendo queimado. E nessa que ele enfia a faca no Tommy, meu Deus, ele fica totalmente internado, passa a vida inteira ali no hospital psiquiátrico. Inclusive tem uma cena muito marcante, né? Que eles conversam, ele fala: você sabia que alguma coisa ia acontecer quando aconteceu aquilo? Você tinha que estar no meu lugar, você tinha que estar no meu lugar. É muito dramática aquela cena. É o pior destino de todos pro Lenny aqui. O Evan continua na faculdade, nesse ponto não mudou muito, inclusive com o mesmo colega de quarto, ele tá com um Dumper ali, não aprofunda tanto nessa realidade na faculdade. E pra Kaylee, as coisas também não dão muito certo, né? Ela acaba se envolvendo com pessoas erradas, vira garota de programa e usuária de drogas, né? Inclusive o Evan mais pra frente vai falar com ela, eles têm um diálogo muito dramático, né? Que ela comenta: caramba, quer dizer que você tem esse poder e sempre eu me ferro, né? Que legal, obrigado, você tá fazendo um ótimo trabalho. Chegamos então à realidade 4, nessa que o Evan tenta voltar no passado, no dia da explosão da caixa de correio, pra salvar a senhorita Halpern e o bebê. Só que novamente também não dá certo, porque ele fica muito próximo da caixa do correio e ele perde as mãos e fica também na cadeira de rodas. Acho que dá pra dizer que essa é a realidade que as coisas mais dão errado pro personagem do Evan em específico, né? Porque ele perde as mãos, obviamente, fica sem poder andar. E também tem o adicional que a Kaylee acaba namorando com o Lenny, né? Então os dois amigos dele, a paixão de infância dele, acaba namorando um amigo dele. E nessa realidade também a mãe dele tá doente, né? Ela fica muito depressiva, começa a fumar muito depois que acontece com ele e acaba tendo câncer de pulmão. Então é uma realidade que tudo é muito errado pro Evan. Só que em contrapartida, todos os outros personagens acabam tendo um desfecho melhor, né? O próprio Tommy é o que mais surpreende, porque depois que acontece ele tem uma virada de chave, ele vira um cara muito bondoso, acaba ajudando, inclusive ajudando instituições de caridade. Então o Tommy vira outra pessoa, é o Good Tommy que eu chamo aqui. E obviamente que o Evan não fica satisfeito com essa realidade e tenta mudar novamente, e a gente chega na realidade 5, que é muito curta, mas também é impactante. Aqui nessa realidade o Evan volta para aquele porão, um fatídico porão, e ele ameaça o pai dela com uma dinamite, né? Só que ela acaba caindo a dinamite e a Kaylee pega e acaba explodindo. E obviamente que as coisas não dão muito certo também nessa realidade, né? Porque depois desses acontecimentos, o Evan fica boa parte da sua vida internado numa instituição psiquiátrica. E como eu falei, essa realidade é bem curta, não mostra muito o que aconteceu com os outros personagens, só mostra a mãe, que ela tá meio depressiva ali, não tá doente, mas não tá muito bem também. E depois de tantas tentativas, Evan decide que não tem jeito, a única forma das coisas darem certo, né, que é a conclusão final, é ele não conhecer, não se aprofundar um relacionamento com a Kaylee e o Tommy, né, com a família deles, então ele acaba afastando eles desde pequeno. Então só pra resumir essa realidade final que foi pro filme, inclusive, né, o Tommy e a Kaylee não vai morar com o pai, né, o pai macabro ali, vão morar com a mãe e com o pai adotivo, e as coisas dão muito certo pra eles crescem, se formam, tem até um discurso do Tommy, se eu não me engano, então as coisas dão bom pro casal de irmãos. Por consequência, o Lenny não presencia aqueles eventos traumáticos e acaba crescendo relativamente saudável, inclusive ele que vira o amigo de quarto do Evan na faculdade. E a gente vê mais pra frente que o Evan ficou relativamente bem sucedido, né, ele vai estar um empresário ali, lógico, não dá pra dizer a fundo, mas pelo menos ele tá bem sucedido profissionalmente, e a mãe dele aparentemente tá bem também, porque eles estão tendo um diálogo no telefone, que ele tá conversando com a mãe, então a mãe aparentemente também tá bem nessa realidade. E o filme termina com o Evan e a Kaylee tendo aquela virada, aquela sensação que eles têm quando estão se cruzando na rua, que a gente vai comentar agora os finais desse filme. E sim, os finais, no plural, porque tem mais de um final que foi gravado, a gente vai comentar todos eles aqui. Primeiro que a gente vai comentar o final oficial, né, que foi pro corte final do filme, que é aquele final que eles estão passando na cidade, e eles se cruzam, mas eles percebem, caramba, acho que eu conheço de algum lugar, só que eles não se olham simultaneamente, um olha, depois o outro olha, e o Evan decide continuar caminhando, né. No caso, a gente percebe que o Evan decidiu não falar com ela, né, porque até assistindo de novo, né, o Evan tem as memórias de todas as realidades, então ele sabe quem é a Kaylee. Quando ele vê ela ali, ele fala, caramba, ela passou por mim. Só que ele opta pra continuar caminhando, porque ele sabe que as coisas não dão muito certo quando eles se encontram. É uma opção legal, eu gosto desse final bastante. Tem um outro final que é muito parecido, inclusive eu não sabia que esse final existia também, que eu gostei bastante, inclusive, olhando, que é um final na qual a cena é quase toda igual, assim, que eles se olham e tal, só que o Evan, em vez de decidir ir embora, ele começa a seguir a Kaylee, né? Ela não vê que ele tá seguindo ele, e ele começa a seguir ela, assim, e o filme acaba com esse fade out dele seguindo ela. Eu gostei bastante também desse final, talvez quase igual o original, porque eu gosto desse final aí, dessa proposta. Porque não deixa muito claro se eles se falaram ou não, porque de repente ele seguiu ela, não dá pra saber o que aconteceu, se ele só seguiu pra ver onde ela tá indo, se ela tá bem, curiosidade, ou se depois ele foi falar com ela, e o fato de não mostrar isso, eu acho bastante legal também, né, porque é até meio plausível, né, depois que tudo aconteceu, ele
putz, será que ela tá bem? Deixa eu só ver se ela está bem, se tá tudo bem. Eu acho que eu teria essa curiosidade, então eu gosto desse final também. Talvez eu goste até um pouco mais do que o original, embora o original também seja muito bom. E agora os outros dois finais que foram gravados, que sinceramente eu não gosto tanto assim. O primeiro deles é relativamente parecido, né? Aquela cena deles se cruzando na cidade, só que eles decidem conversar, né? Eles dizem, e aí, como tá? Tudo bem? Como você chama? Tá, vamos tomar um café? Beleza, legal. Eu não gosto muito desse final, porque ele meio que resolve pra você, né? Ele dá as respostas. Eu gosto do final em aberto das duas primeiras opções, que você fica meio pensando, será que eles se falaram? Será que eles ficaram juntos depois? Não sei, talvez sim, talvez não, né? O Evan viu que ela existia ali, mas decidiu optar por seguir, ou na segunda realidade, né? Que ele foi atrás dela, mas a gente não sabe se ele falou com ela, ou só foi ver se ela tava bem. Esse aí ele resolve pra você, ele dá a resposta. Eles se falaram sim e vão se encontrar, né? Também tem um lado meio aberto, que a gente não sabe se vai dar certo, se eles vão ficar só amigos, mas eu não gosto muito, parece muito bonitinho pelo que vinha a trama. Eu acho que faz mais sentido os dois primeiras propostas de finais. E o quarto final, né, que foi gravado, que é o mais diferente de todos, inclusive eu li que é o preferido do diretor, mas sinceramente eu não gosto tanto assim, porque ele é muito dramático, que é o final do cordão umbilical. Nessa realidade aqui, o Evan, em vez de voltar pra essa última realidade, ele volta pra uma realidade que ele tá no cordão umbilical, né, ele tá ali na barriga da mãe dele, e ele opta por se enforcar, né, no cordão umbilical, ele se mata antes mesmo de nascer. É bem dramático, bem diferentona, e eu não gosto pelo fato de ser dramático, não é isso não, que eu não ligo do final ser dramático, esse não é um problema pra mim, mas eu acho que ele não faz tanto sentido perante até o que foi apresentado no filme pra gente, porque todas as viagens temporais do Evan foram justificadas pelos lapsos de memória, então momentos que ele lembra de alguma coisa, que ele teve um apagão, ele conseguiu voltar pra esse ponto. Não justifica muito ele voltar ali pro momento que ele tá na gravidez, né, que ele não tem memórias daquilo, eu acho que não faz tanto sentido, e também nada justifica que o fato dele não existir naquela realidade seria melhor pra todo mundo. Então eu acho que, eu não sei, parece uma coisa meio dramática, eu não acho que esse sacrifício seja totalmente justificado. Ele se mata e dá tudo certo. Pô, mas a mãe dele pode ficar ruim, né? O Lemmy pode, sei lá, encontrar outra pessoa e ficar ruim. O casal do Tommy e a Kaylee pode continuar com o pai. Enfim, eu acho que é um sacrifício que não faz tanto sentido perante o resto das consequências. Não é garantido que tudo ia dar certo se ele não existisse naquela realidade. Mas pra resumir aqui, vamos tentar pensar, será que existia uma outra realidade na qual seria melhor pro Evan? Eu fiz uma listinha aqui de tudo de bom que pode acontecer numa realidade e tudo de ruim que também pode acontecer. E olha, eu fiquei um pouco frustrado fazendo esse vídeo aqui, porque eu percebi que eu não consegui pensar numa outra realidade que seja melhor pro Evan, né? O filme, inclusive, é um mérito pro filme que ele consegue fechar as coisas bem direitinho. Sempre que uma coisa boa acontece, em consequência, outra muito ruim acaba acontecendo no lugar, né? Então, o final que o filme apresentou realmente é talvez a realidade melhor ali pro Evan, né? Porque de toda essa lista que eu comentei, as únicas coisas negativas, né, nessa realidade final que a gente teve, foi o fato do Evan não ter ficado com a Kaylee, né? E em menor escala também, que ele acabou não ficando amigo do Thumper, mas o Lemmy substitui esse lugar, né? Sabe que, enfim, tem uma amizade ali, não é uma coisa tão dolorida como ele abrir mão do amor da vida dele, né? Uma coisa que talvez seja mais pesada, mas de todo o resto acaba sendo bom, né? Os irmãos acabam se dando bem, o Lemmy fica bem, né? Não tem muita realidade, muita tragédia. A única parte mesmo que ele não tem nessa realidade final é ele ficando com a Kaylee, então acho que é relativamente boa pensando no âmbito geral. Mas você deve estar falando, nossa, que insensível, Beloto. Na realidade que ele abriu mão do amor da vida dele e você fala que é a melhor realidade. A gente sabe que a vida amorosa do Ashton Kutcher deu certo depois, né? Ele acabou ficando com a Brittany Murphy por um tempo, que ela acabou morrendo também, inclusive, né? Mas depois ele casou com a Demi Moore e hoje, se eu não me engano, ele é casado com a Mila Kunis, aquela mulher belíssima. Então, Ashton Kutcher, você não tem que reclamar, né, velho? Mas é isso, pessoal, essa foi minha análise aqui de todas as realidades de Efeito Borboleta, filme de 2004, que inclusive é um dos meus favoritos. Eu tinha um pouco de receio de rever esse filme recentemente, porque eu pensei, será que aqueles filmes que são melhores na minha memória do que realmente são? Mas não, é um filme que tem um roteiro muito fechadinho, inclusive essa análise aqui me fez ir mais a fundo e pensar em possibilidades, e ele consegue fechar bastante coisas, mesmo num tema tão complexo como viagens no tempo. Mas pessoal, obrigado por ter visto esse vídeo. Comente aí se acaso você conseguiu pensar em outras realidades melhores do que a conclusão do final do filme, que realmente eu acho que o final foi o melhor possível pro personagem do Evan. Se inscreva no canal também caso não seja inscrito, dê seu like e compartilhe esse vídeo com pessoas que gostem de cinema e principalmente que gostem do filme Efeito Borboleta. Outro pedido também, siga a gente nas redes sociais, nosso Instagram e TikTok, sempre conteúdos de cinema, e também siga a gente no Spotify, que é o nosso podcast a cada 20 dias. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pessoal, valeu, tchau, tchau!